Eu escrevi 3 livros. Esse livro aqui, ó, Bebendo no Manancial. Deus tem uma palavra para ti nesse livro. Deus usou Moisés para colocar aquela árvore ali, aquele galho de árvore naquelas águas amargas e transformou aquelas águas amargas em águas doces. E depois Deus conduziu o povo a Elim, um lugar que tinha 12 fontes de águas cristalinas e muitas palmeiras. E Deus não apenas conduziu o povo a Elim, mas também a Canaã. Um livro que vai abençoar você, R$10 apenas, está ali se você quiser levar. As 4 túnicas é um livro que eu ministrei aqui no Congresso Segredos do Coração. Fala sobre a experiência de José do Egito. A túnica do destaque, a túnica da confiança, a túnica da autoridade e do poder. Um livro que vai te abençoar também. Esse outro livro, Deus nos deu a graça de escrever também, é Como Vencer a Depressão. Aqui falo sobre os sintomas da depressão e alguns princípios que vai te ajudar a vencer ou a conhecer um pouco sobre essa doença que tem levado muitas pessoas a se fechar, né? E a perder o sentido da vida. Então é importante você estudar sobre isso. Então o livro está ali, com aquela pastora, doutora Patrícia ali. Levante a mão, doutora. Você pode adquirir em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Salmo 127. Eu quero ler esse salmo com você. Salmo 127, a partir do versículo 1. Esse salmo é um belíssimo salmo que fala um pouco sobre aquilo que estamos vivendo nos dias atuais e também sobre esse congresso tão precioso, Viagem a 2, deixando assim o seu legado para a próxima geração. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Glória a Deus. Este salmo, Salmo 127, é o 8º salmo entre 15 salmos de peregrinação, salmos de romagem. São 15 salmos que são cânticos. Cânticos em que o povo de Israel, o povo judeu, subia para Jerusalém. Quando eu falo subia para Jerusalém, porque os judeus, com tradição, eles tinham que participar das festas, as grandes festas de Israel. As principais festas, principalmente, que era a festa de tabernáculos, a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa. Então, eles subiam a Jerusalém. Jerusalém ficava e fica a 750 acima do nível do mar. Então, subir a Jerusalém era uma alegria para o povo de Israel, porque eles iam celebrar o grande rei, ao Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Agradecer pela colheita, muitas coisas. E este salmo, esse cântico, foi um cântico que foi escrito por Salomão. O rei Salomão escreveu esse cântico do Salmo 127 e também o 72, do capítulo 72 de Salmos. Então, aqui, este salmo, ele traz um ensino importante e vem de alguém que teve uma experiência forte nessa área de construção. Salomão construiu um palácio, Salomão construiu casas, Salomão construiu o templo. Salomão tinha uma experiência boa nessa área, embora ele teve muitos contratempos, e ele pôde falar neste Salmo 127
sobre a edificação e outras coisas mais. Esse salmo também fala, traz assim a memória do cativeiro em que o povo de Israel estava vivendo. O povo viveu 70 anos de cativeiro. E aqui no Salmo 127 retrata também sobre essa escravidão que o povo esteve no deserto, ou na Babilônia. E agora eles estavam cantando, se alegrando pelo livramento e tantas coisas que o Senhor havia dado para Israel. E no início desse texto, o texto nos diz: se o Senhor não edificar a casa. É importante entender que se a casa não for edificada em Deus, Salomão estava dizendo isso aqui, porque ele, pela experiência dele também, e pelo declínio também espiritual que ele teve, ele sabe, e ele colocou nessas palavras deste salmo, que esse salmo foi colocado então entre os 15 salmos de peregrinação e de romagem. Então, se o Senhor não edificar a casa, ele entendeu que se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho dos edificadores, dos construtores. Ele entendeu que não basta dinheiro. Tem muitas pessoas que têm muita experiência, têm muito dinheiro e têm muitas coisas. Mas Deus não é o edificador. Deus não está no centro. Tem muitas pessoas que estão buscando muitas coisas e estão deixando Deus de fora das suas decisões. E aqui Salomão, com muita sabedoria e humildade, ele diz: se o Senhor não edificar a casa. Edificar a casa é algo muito importante, porque tem muitas pessoas que têm casas, mas não têm um lar, não têm um relacionamento, não têm uma comunicação, não têm um bom contato com os filhos, com o cônjuge. É uma comunicação retrucada. A pessoa deixa outras coisas edificar a sua casa, ou influências externas que são nocivas à vida saudável do lar. E aqui Salomão lhe diz: se o Senhor não edificar a casa, eu quero dizer para você nessa noite, Deus precisa ser o centro da tua casa. Se você não colocar Deus como centro nas decisões, na vida espiritual, na edificação da sua casa, a sua casa está tendenciosa à ruína. Ela está propensa a cair. Deus, ele precisa ser o centro. O centro, como diz a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para entendermos essa frase aqui, desse versículo, presta atenção. Israel vivia em constante vigilância. E a sentinela? Só que, e o povo de Israel já sabia disso, que sempre tinha alguém de sentinela, vigiando. E aqui Salomão, ele diz o seguinte: não basta ter sentinela. O Todo-Poderoso, o Senhor, Ele que é o guardião. É Ele que é o guardião da nossa casa, da nossa cidade, da nossa vida. Por quê? Porque essa confiança de que Deus está no controle, de que Deus é o centro, que Deus está no controle da nossa vida em tudo, essa confiança faz com que venhamos descansar, venhamos dormir tranquilo, porque Deus está no controle. E o texto diz, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, entenda uma coisa, Deus precisa estar no centro da sua vida, e você precisa crer que o Senhor vai proteger, vai guardar, como diz o Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, trazer Deus para dentro da sua casa é importantíssimo, para que você tenha um bom relacionamento. Porque onde Deus está, o relacionamento, ele é edificado. É edificado através de uma boa comunicação, através da palavra, através da experiência com o Espírito Santo. Preste bem atenção, lugar onde tem confusão, tem briga, tem discórdia e desavença, tem sentimento e desejo humano, menos a presença de Deus. Um termômetro para que
um ambiente, um termômetro, para que o ambiente, você sinta que o ambiente, Deus está, é a paz que há dentro dela. Você chega no lugar, você sente aquela harmonia, você sente aquela paz. É tão bom você chegar dentro da sua casa, um ambiente de paz. Como o próprio Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz que vem de Deus, essa paz que o dinheiro não compra, essa paz que vem do alto e que é como um bálsamo dentro da sua vida, entre vocês, entre relacionamento de marido e mulher, entre relacionamento de pai com filho, de filho com pai. Há uma harmonia, há uma paz. E nós precisamos conduzir os nossos filhos nessa confiança que o Senhor nos deixou. Você precisa conduzir, deixar essas experiências. Porque se você, homem, ter uma vida de oração, os seus filhos terão uma vida de oração. Se você, mulher de Deus, tiver uma vida de oração, seus filhos vão seguir os seus passos e ter uma vida de oração. Se você, marido e mulher, se vocês tiverem uma vida de harmonia e de paz, o ambiente da tua casa será um ambiente de paz e trará tranquilidade aos seus filhos. Nós vemos hoje muitos filhos traumatizados, muitos jovens com sentimentos recalcados, feridos por insegurança de um lar à deriva, sem direção. É um homem que não tem uma direção. Não tem uma palavra de fé de uma mulher. Não tem a segurança espiritual. Não tem equilíbrio. E muitos jovens estão indo para as drogas e tantas coisas. Por quê? Porque não existe um legado espiritual, uma transferência espiritual. Mas Deus, nessa noite, está falando comigo e com você. Nós podemos mudar isso. Nós podemos sair daqui nessa noite, desse congresso, com o coração cheio de vontade, de desejo, de transferir para outra geração, para os nossos filhos, aqui o legado, aqui a palavra de Deus, experiências com Deus, para aqueles que são os nossos filhos. Levanta tua mão direita e diz: Senhor, nessa noite eu recebo essa unção e eu declaro um tempo novo para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor, você pode dar glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Salomão, com toda a sua riqueza, toda a sua experiência, ele teve essa postura de dizer e saber que se não for Deus, se não for o Senhor, eu digo para você, existem situações na nossa vida que se não for o Senhor, você pode ter dinheiro, você pode ter uma gorda conta bancária, você pode ter casa de praia, você pode ter fazendas, você pode ter casa no exterior, você pode ter carro importado, mas se não for o Senhor, se não for o Senhor guardião, se não for o Senhor o edificador, não tem valor algum. Porque Deus, Ele é o soberano. E nós precisamos atrair essa bênção para a nossa vida. Por isso que o Senhor, Ele diz em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então é importante você abrir, você atrair a presença de Deus, a glória de Deus para a sua vida. E nós estamos vivendo em um mundo terrível. Nós estamos vivendo em um mundo onde esse mundo que está aí fora tem ditado as regras
para distorcer o sagrado. Aquilo que Deus estabeleceu como princípios, como fundamentos para a família. E nós precisamos ser defensores da nossa família. Nós precisamos passar os princípios, os fundamentos. Nós precisamos orar com a nossa família. Qual foi o dia que você pôs as mãos na cabeça do seu cônjuge? Qual foi a última vez que você orou com imposição de mãos na vida do seu filho? Qual foi o dia? E o superativismo, esse trabalho exacerbado, você não tem tempo para nada. Esse superativismo seu tem paralisado você. E os seus olhos estão no seu trabalho, nesse ativismo, nesse consumismo de tempo. E você não está tendo tempo para olhar olho no olho, para impor as mãos, para transferir o legado espiritual, para ser profeta de Deus na vida dos seus familiares. Para ser o sacerdote. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então o sacerdote, ele chegava diante de Deus para interceder pelo povo. Assim, você, homem de Deus, mulher de Deus, vocês são sacerdotes, sacerdotisa de Deus, de chegar até a presença do Todo-Poderoso e clamar por um milagre, clamar ao Senhor pela sua casa. E o ofício profético o profeta, ele representava Deus diante do povo. Então o profeta chegava da parte de Deus e dizia: assim diz o Senhor. Então ele representava Deus diante do povo. E Deus constituiu a sua igreja, constituiu você, homem de Deus, mulher de Deus, como profetas, como profetisas do Senhor, nesse tempo, nesta geração, para dizer: Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai restaurar. Eu creio. E quando você diz eu creio, você está trazendo convicção, certeza. Isso é fé, porque fé é certeza, é convicção, é certeza, é uma convicção que sai lá de dentro. É algo sobrenatural e é da parte de Deus. Nós precisamos mudar essa geração e nós precisamos influenciar. Por quê? Porque o mundo está perdido aí fora. Absurdo. Tantas coisas que estamos vendo. E o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 15, vai aparecer ali. Olha só. O texto diz assim, Malaquias capítulo 2, versículo 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Aqui fala de unidade. Fala de unidade, de falar mesmo santa. A palavra santo no hebraico é separado. Deus deseja que a sua família seja consagrada. Que o seu relacionamento interpessoal entre marido e esposa seja um relacionamento consagrado. Com seus filhos, um relacionamento consagrado. Longe de toda ira, toda cólera, longe de toda aberração, longe de toda confusão, dissensão, que entre dentro da casa de vocês, no relacionamento de vocês, no nosso relacionamento, o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. E o texto diz: e por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. O que nós vemos hoje
São muitos lares destruídos por causa da infidelidade. Infidelidade de muitos homens, de muitas mulheres. Infidelidade dos pais com os filhos, porque Deus confiou você uma responsabilidade e você não está sendo fiel à ordenança de Deus. Quer um texto? Quando o Senhor diz assim: ensina o teu filho num caminho que deve andar. Quem está ensinando muitos filhos hoje são os YouTubers, são os influenciadores digitais, que estão ditando as regras, que estão influenciando. E muitos filhos ficam no YouTube, fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, ouvindo baboseiras. E nada de Deus. É preciso desligar a televisão. É preciso abraçar. Há uma carência afetiva muito grande. Como terapeuta, a gente observa, a gente atende muitas pessoas. A gente vê a carência afetiva de tanta gente. Quantas pessoas, quantos homens, quantos filhos, quantas pessoas que perderam o contato, o abraço dos pais. Não se abraçam mais. Não se beijam mais. As famílias estão separadas. Eu digo para você, o tempo passa. Quando você vai em Eclesiastes capítulo 3, e quando um capítulo todinho fala sobre o tempo. Eu já estou há mais de 20 minutos aqui, até me deu 15 minutos, já passei já aqui. Escuta, já estou mais de 20 minutos falando aqui, o tempo está passando. Nós estamos hoje no dia 19. É 18 ou 19? 18 de julho. E já acabou julho. Dezembro já está aí. 2022 está chegando ao final. E o que de produção, de produtivo que você tem deixado? Qual o legado? O que você tem deixado? Se você der um piripaque agora. Teve gente que fez sinal da cruz. Escuta, aqui ó. Você der um piripaque agora. Partir para a glória. O que você está deixando para os seus filhos? Sua esposa pode chegar diante do seu caixão e dizer: olha, esse aqui foi um homem de Deus. Muitas vezes eu vi ele de joelhos, chorando, falando com Deus. Muitas vezes ele colocou a mão na minha cabeça para orar por mim. Essa mulher aqui, essa mulher era mulher de oração. Muitas conquistas que eu tive, nós tivemos, foi resultado da oração dela. Nós precisamos mudar. Porque existem coisas que acontecem hoje e Deus não se agrada. Olha o versículo 16. Aí é o Senhor dizendo: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Muitos... E a Bíblia fala da carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração. Mas Deus Deus não quer que você, Deus quer que você construa uma vida saudável com essa mulher que Deus te deu. Que você restaure. Tudo bem, há casos e casos, aí isso aí é outro assunto. Mas eu quero dizer para você que Deus tem te dado uma adjuntora. Tem te dado este varão aí que está ao seu lado. Eu quero dizer para você que você pode ressignificar, construir algo novo, algo sobrenatural. E muitas coisas de ruim que acontecem entre um casal e entre uma família é porque Deus
não está sendo o edificador. É porque Deus está ausente. Tem presença de tudo, tem presença de picanha na mesa, mas não tem Deus. Tem presença de série de TV, de filmes, tem presença de amigos, tem presença de vinho, tem presença de muitas coisas, mas Deus não está. E o barco vai afundando. E muitos dos problemas caem no gabinete do pastor Jorge ali, pastor Daniel, gabinete pastoral. Porque quando chega, o barco já afundou. Já estão todos com a cabecinha de fora para não morrerem afogados. Porque é o primeiro sintoma de que algo não vai bem. É pedir ajuda. É buscar ajuda. Oração. A igreja tem um banquete farto para que as famílias sejam edificadas. É um congresso como esse Viaja 2. É um congresso entre lençóis. É criando filhos à maneira de Deus. Casados para sempre. Tantos outros cursos que a igreja oferece. Culto da família. Culto como esse, dos empresários. Congressos como esse. Uma vida de relacionamento com Deus. Olha, preste bem atenção. Há uma frase que diz o seguinte: se não queres encontrar com Satanás o dia todo, encontre com o Senhor nas primeiras horas do dia. Começa a buscar Deus. E diz a palavra, buscar. Eu sendo o homem que Deus quer que eu seja. Eu não estou sendo a mulher que Deus quer que eu seja. Eu não estou edificando a família, a minha casa do jeito que é para ser. Então eu preciso mudar de vida. Eu preciso restaurar isso. Por quê? Porque o próprio texto fala aqui, o versículo 3, que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança de Deus para você. Você tem filhos? Então, cuida deles. Abrace, ame, chore, ore. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. São os pais que direcionam para onde eles são os flecheiros. São aqueles que direcionam os filhos para uma direção certa, para um propósito. Por isso que nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que olhar para frente. E o texto ainda nos diz, versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A família deve viver diariamente momentos extraordinários. Como, por exemplo, momento de comunhão. Porque é um legado que fica na história. Pastor Daniel, você lembra dos momentos com seu pai? Aqueles momentos. No velório dele, lá me deram lá um violão. Lá eu toquei uns 15 músicas de... Eu lembro. Você, experiência com a sua mãe, os momentos. Aqueles momentos do café, da mesa. Do abraço, do afago. Então precisa... existe esse momento, essa formação física, que é uma convivência de bons exemplos, de relacionamento, de comunhão, do partir do pão, do fazer o café. E proporcionar também informação, os valores morais e espirituais. É importante. Porque a personalidade é formada até os 7 anos de idade. Mas a formação do caráter, ela é contínua e diária. O caráter é formado pelas informações, pelas instruções, pelo legado que os pais deixam para os filhos. Um dia, uma mãe foi encontrar com o filho que estava condenado à morte, no corredor da morte, e falou para ele, você tem 2 desejos. Ele falou, eu quero comer um arroz com um bife.
E o segundo desejo, eu quero ver minha mãe. E aí, fizeram a comida, ele jantou, e agora ele foi encontrar com a mãe. E ele todo algemado, e ele falou, eu quero que minha mãe me dê um abraço. Na hora que a mãe foi dar um abraço nele, ele foi então no rosto da mãe e mordeu, e arrancou um pedaço do rosto da mãe, o sangue desceu. Ela gritou, filho, o que é isso? O que você está fazendo com sua mãe? Falou, mãe, eu estou fazendo isso para que tu lembres de quando olhar para o seu rosto, lembrar de quando eu, pequenininho, chegava em casa com uma tesoura e falava que achei na rua, e você aplaudia e dizia, que bom, meu filho, é para cortar as coisas aqui de casa. Quando eu chegava com um brinquedinho e tal, e falava, mãe, eu achei, e você falava, que bom, que legal, e na verdade eu tirava isso da casa das pessoas. Eu chegava com dinheiro e falava que alguém me deu, e você então dizia, que bom, tal, nunca me corrigiu. E hoje é meu último dia, eu vou morrer. Mas eu quero deixar isso no seu rosto para você lembrar que eu estou morrendo hoje por sua causa. A formação do caráter, as informações de uma conduta que forma a pessoa, o caráter de uma pessoa. Todo esse legado de instrução você adquire. Você recebe dos seus pais, você recebe num congresso como esse. É um pastoreio, é uma vida a dois, é o diálogo. Os valores espirituais e morais, é a palavra de Deus, é o relacionamento. Outra coisa importante, que é o diálogo, que é a conversa, é você conversar, é o olho no olho. E por último, a troca de experiências. É você passar para os seus filhos, para outra pessoa, as suas experiências com Deus. O que você tem vivido, seus momentos? É importante. Você abrir o seu coração, você dizer, Senhor, eu quero dizer para a pessoa, olha, Deus tem sido bom com a gente, tem sido bom. Olha, eu estou vivendo assim, eu não estou legal. É você compartilhar. E fechando, nessa viagem a dois, nessa viagem de família também, que são os filhos, você precisa ter um momento de lazer, momento de sair, momento de desligar o celular, momento de ir para um clube, ir para algum lugar, ir para um parque municipal, sair, distrair, sorrir, divertir, brincar, ter um relacionamento. Um dia um filho meu, pequenininho, 5 anos, eu estava com ele dentro do carro, e eu falei, vamos ali comprar pão, ele entrou dentro do carro, e eu morava em uma cidade do interior, e eu falei, que legal, rapaz, você está aqui comigo aqui e tal, porque eu sou seu melhor amigo. Ele falou, não, você não é meu melhor amigo. Você não é meu melhor amigo. Eu falei, mas como não sou seu melhor amigo? Eu assustei na hora. Ele falou, não, porque você só me xinga. E ele era travesso demais, ele subia na parede, nas portas, né? Hoje ele chegou de viagem, me deu um beijo, me abraçou. Já está homem, já está rapaz. Mas quando ele tinha 5 anos de idade, ele falou, você não é meu amigo não, pai. Por quê? Mas por que eu não sou seu amigo? Porque você só me xinga. Aquilo foi uma pancada para mim. Sabe? O que nós estamos construindo? Você é falho, você é ser humano. Você está sujeito a errar. Mas Deus é poderoso para te levantar. E você pode alinhar sua vida dentro do propósito que Deus estabeleceu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Fica de pé no seu lugar e abra suas mãos onde você estiver. Xaralabassuri cantarabás. Aleluia. Eu creio. Deus pode levantar você nesta geração, nesse tempo, me levantar nesse tempo, para a gente mudar.
tirar os carrapichos, tirar tudo aquilo que está nos paralisando, que está fazendo você retroceder na vida espiritual. Deus não é o edificador, não tem sido edificador, não tem sido guardião, é a força do teu braço. Nessa noite isso vai cair por terra, porque Deus está tocando em você para um tempo novo. Abra suas mãos. Abra suas mãos e diga para Deus: ei Deus, eu estou aqui nesse congresso. Deus, eu sei, Pai, Tu sabes da minha vida, porque a Tua palavra diz: Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me deito, quando me levanto. Oh, Tu sabes que eu sou pó. Tu sabes que eu sou falho. Tu sabes, meu Deus, que eu sou falha. Tu sabes, meu Deus, que eu sou pequeno, que eu não tenho feito da maneira correta. Deus sabe, Deus sabe. E Deus te toca nessa noite. E Deus te toca nessa noite, Deus te levanta. Sabe por quê? Porque Deus te ama muito. Porque Deus tem um plano poderoso para a tua vida, para a tua casa. E sabe o que vai acontecer? Para de ficar com essa correria. Para de ficar correndo. E você está perdendo a sua família. Porque o texto diz assim: aos seus amados, está ali, ó, Salmo 127. Ele dá enquanto eles dormem. Aquele que confia no Senhor, que é fiel ao Senhor, que ama o Senhor. Você não precisa ficar varando a noite com 3, 4 empregos e não tendo tempo para Deus, não tendo tempo para a sua família. Dá um stop, para! Ressignifica a tua vida. Deus vai operar milagres, Deus vai mandar os clientes, Deus vai fazer um reboliço, Deus vai trazer restauração, Deus vai prosperar você, Deus vai fazer algo sobrenatural. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.